Oi, gente, eu tenho um exemplo aqui para avaliar a correlação, certo? Esse exemplo aqui tem a ideia de fazer, né, a medida de correlação, calcular o coeficiente de correlação de Pearson para avaliar a relação que a gente supõe como sendo linear entre as horas de estudo e o desempenho. Ou seja, né, eu tenho aqui aberto o Excel, X é o número de horas estudadas, Y é a nota numa avaliação. Eu quero mostrar duas ferramentas para vocês, bastante simples, tá? Caso vocês, por exemplo, não tenham um software para fazer essa análise, né? Então, um dos recursos, ele está disponível na internet, né, na web, é esse site aqui, que eu já passei para vocês. Clicando em Web Apps, né, aplicativos aí que vocês podem usar na web, estou indo para baixo, análise de correlação e diagrama de dispersão. Então, aqui eu tenho a possibilidade de colocar meus dados ou já olhar algum exemplo, tipo esse que ele acabou de abrir, que é um exemplo de um livro-texto, que já tem os dados aí plotados. Eu quero colocar, então, os meus próprios dados. Veja, então, your own aqui. Eu vou copiar, Ctrl C, os dados do Excel. Vou colar aqui na página, que eu tinha já aberta. Colei. Vejam, né, variável X, variável Y, isso aqui depois tá para mudar o rótulo, etc, né, só colocar os nomes aqui. E aqui, então, a gente tem o diagrama de dispersão. O valor aqui do coeficiente de Pearson, então, calculado é 0,576, né, a gente já viu que tem uma classificação para essa medida de correlação, não é uma correlação média, né? Não é uma correlação forte. E aqui a gente então tem os pares, né? X e Y plotados nesse diagrama de dispersão. Então a gente plotou o gráfico aqui, que é o diagrama de dispersão. Vejam que esse aplicativo já nos fornece uma estatística descritiva, né, sobre as observações, tanto da variável X como da variável Y, média, desvio padrão, mínimo, né? Primeiro quartil, mediana, terceiro quartil, máximo e o intervalo interquartílico. A gente pode fazer uma fotografia, ou seja, baixar essa figura aqui, né, num formato de figura, né? Ele vai baixar aqui como, então, uma figura, se a gente precisar, por exemplo, pôr isso no trabalho, etc., né? Como a gente queira para utilizar essa informação aqui. Bom, o que seria um passo seguinte aqui? Avaliar se a gente pode dizer que esse coeficiente é significativamente diferente de zero ou não. Então, para isso, a gente pode realizar um teste de hipóteses. Eu estou aqui já assumindo que as suposições foram verificadas, tanto x como y tem distribuição pelo menos aproximadamente normal, tá? Então, essa parte a gente vai, né, já considerar como feita. Eu vou utilizar, então, agora um outro aplicativo que né, eu baixei ele da internet de forma bastante fácil, que é o INPEP. O INPEP tem um item aqui que chama etc. A gente clica e dentro do menu do etc. nós temos a letra a letra F, e dentro do INPEP a gente tem. Então eu vou abrir o INPEP. Para avaliar a significância do coeficiente de correlação, vamos pensar aqui que eu tenho uma amostra de tamanho 8, eu vou usar o INPEP, que é uma ferramenta super simples de usar, que a gente pode baixar da internet. E dentro do INPEP, então, quando a gente abre, ele tem essa interface, nós temos uma opção chamada etc. Nessa opção aqui, uma série de ferramentas são abertas, entre elas, na letra F, a gente tem ferramentas para correlação, né? Coeficiente de correlação. Dentro desse menu F, o F1 avalia a significância, intervalo de confiança, né? E a estimativa não visada dos coeficientes, enfim, de um coeficiente de correlação. Nós acabamos de ver no site, né, que a gente utilizou aqui, mas a gente já tinha calculado isso aqui, que o coeficiente aqui, né, eu vou colocar que eu quero testar se é ou não diferente de zero, lembrando que aqui a hipótese nula é de que Rho, coeficiente de correlação, então, populacional é igual a zero, né? Nesse caso aqui, o coeficiente de correlação amostral foi 0,76. Lembrando que aqui a gente tem que pôr ponto, tá? Ele não aceita vírgula. E o tamanho da amostra aqui foi 8. A gente roda
E aí aqui eu tenho o valor de P é igual a 0,135. O que isso significa? Que eu não posso rejeitar a hipótese nula, portanto, não é possível, né, não há evidência para que se diga que, neste caso, o coeficiente é significativo ou né, significativamente diferente de zero. Tá? Eu queria mostrar isso aí para vocês e por hoje era isso. Tchau!